bem, eu tinha dito aqui para os irmãos que a gente ia ler primeiro João, primeira carta de João, no capítulo 1, e é o que vamos fazer neste momento. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler os versos 1 até o verso capítulo 1, do versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. É uma sessão que começa no 1,5 e termina no 2,2. Ficou meio confuso aí os capítulos, né? Quebraram a sessão, mas a gente vai ler essa sessão completa, tá bom? 1,5 a 2,2 diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Querido Deus, continua falando conosco. O Senhor já tem sido tão bom como acabamos de cantar, e tem sido bom também, ó Pai, nos dando a Tua palavra. Obrigado por ela, e que ela realmente seja transformadora em nossos corações, e que o Senhor faça com ela aquilo que o Senhor tinha em mente quando a preparou, Senhor. Estamos abertos para isso e o pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Todo servo de Deus e todo filho de Deus tem um problema: o pecado. O pecado é o problema de todo cristão. É um problema que está na minha vida e está na vida de vocês também. A gente queria se livrar dele, mas ele está sempre lá. E alguns pecados talvez vão nos acompanhar a vida inteira. Talvez você vai ter que lutar com eles. Mais importante é a luta do que a vitória. Decretar que é um inimigo e considerá-lo sempre como um inimigo. Mesmo que seja um pecado que nos acompanhe, uma fraqueza, um problema que nos acompanhe o resto da vida, como a gente falou na semana passada, mesmo assim o pecado tem que ser visto como algo estranho, como uma doença. Ninguém se conforma com a doença. A doença é uma coisa estranha na vida da gente. Eu fiquei até preocupado, né? Se os irmãos entenderam que eu estava dizendo na semana passada que a gente não pode ficar doente. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o pecado é como uma doença. Ele tem que ser uma coisa estranha. Você não se conforma com a doença, não é verdade? Você vai no médico, está doendo, você tem que resolver aquilo, e quando o médico fala, olha, isso aí você não tem jeito, você vai ter que conviver com isso, aquilo vai ser um corpo estranho o resto da sua vida. Você vai reclamar, você vai achar ruim, aquilo sempre vai ser algo ruim na tua vida, porque doença é assim mesmo, é uma coisa estranha, não era para ter. O pecado é uma coisa que não era para existir em nossa vida. E mesmo aqueles que a gente carrega muitas vezes, e aqueles que ficam nos desafiando constantemente, mesmo esses são corpos estranhos em nossa vida, e nós nunca podemos nos conformar com eles. Como não podemos nos conformar com pecado nenhum. Somos pecadores. E há um problema aqui agora, né, que João coloca nesse texto, que é a diferença entre nós que somos pecadores e Deus que é santo. Ele começou o texto, no capítulo 1, versículo 5, dizendo que a mensagem que nós temos da parte de Deus é que Deus é luz e não há em Deus nenhuma treva. Então observa o que João diz. Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Não há nenhuma treva. Deus não tem nenhum pecado, nada. Deus é completamente luz, completamente santo. Deus é completamente correto em tudo que Ele faz. A personalidade de Deus é absolutamente perfeita. E aí há uma falta de sintonia entre nós e Deus. Deus é santo, mas eu não sou. Eu até gostaria de ser, mas não sou. Deus é justo, é correto, é limpo, mas eu tenho o pecado em meu próprio coração. E João concorda com isso. João não é do tipo otimista que fala, não, se Deus é santo, então você tem que ser santo também. Claro que você tem que ser. Mas ele mesmo admite, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Todos nós os temos.
O que temos que fazer com o pecado, João diz, é confessar o pecado, admitir que ele existe. Então são duas confissões muito diferentes uma da outra, até eu diria antagônicas. A primeira, confessar que Deus é justo, e a segunda, confessar que nós somos pecadores. Eu faço as duas confissões, e aí é um grande problema harmonizar isso no dia a dia, né? Como é que eu harmonizo Deus que é santo com a minha vida que é suja, a minha vida que é pecadora? Como fazer isso? E todo crente vai ter esse problema. Todo dia é um problema direto. A gente fica incomodado, e é bom que fique incomodado mesmo, né? Deus, aqui estou eu de novo, né? Eu estou me sentindo, sabe aquela, eu já não sei mais que argumento usar com Deus, né? Deus, eu estou me sentindo um zero à esquerda, eu estou me sentindo um lixo. E o pior, eu estou me sentindo um hipócrita. Porque aqui estou eu de novo na tua presença, pedindo perdão e pedindo misericórdia. E já estava aí algum tempo atrás na mesma situação, né? Pedindo, e aqui de novo. Eu acho que Deus olha e fala, mas de novo, né? Estava aí esses dias, já de novo. Estava todo cheio de propósito, cheio de alegria e tal. E agora está aqui, parece que, o que aconteceu? Mas irmãos, é a nossa vida. Enquanto a gente mantém a batalha, a gente está bem com Deus. A gente tem que ficar firme. O pecado tem que ser confessado. Porque alguns podem pensar, não, já que eu sou pecador. E aliás, João enfrenta exatamente essa doutrina, né? A doutrina, o pecado é uma coisa que não tem jeito. Então Deus meio que fecha o olho para ele, deixa. Fala, não, Deus não fecha o olho, não. E nem você tem que fechar o olho, tem que ficar firme. Tem que manter a mente aberta. O pecado é pecado. E pecou, volta para Deus. Eu estou me sentindo um hipócrita diante de Deus. Eu estou me sentindo um fracassado. Pois é, vai lá, fracassado ou não, hipócrita ou não, estou aqui de novo, Senhor. Eu preciso da misericórdia, sou dependente do Senhor. E você clama, e você busca. E olha que coisa bacana, você encontra graça, né? Deus podia até falar, não, você é pecador mesmo, né? Não vou te atender, você fica reclamando do mesmo. A gente faz isso com as pessoas. Mas de novo, o mesmo problema. Ainda bem que Deus não faz isso. Lá em Tiago, diz que Deus ele não lança em rosto. Não lança em rosto significa que Deus ele não lança em rosto a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa falta. Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele não lança em rosto a tua falta de sabedoria. E Deus podia falar, mas de novo pedindo sabedoria? Você só fica pedindo, por que então você não vai buscar a sabedoria? Você não falaria isso para alguém? Vai, cria vergonha na cara. Não, Deus não faz isso não. Opa, vem aqui filho, vamos conversar aqui, falta sabedoria? Deus não lança em rosto, Ele não, sim, vamos sim, não é? Mas semana passada, Senhor, eu já tinha feito esse pedido, e aí o negócio desandou, né? O caldo desandou, tal. Não, deixa, semana passada foi semana. Agora é outro problema. Vamos conversar, vamos acertar, vamos pensar no futuro. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus que está sempre pronto. Ainda bem, se não fosse assim, o que seria de nós, não é? Eu acho que quem sobreviveria, talvez algum muito iluminado, muito santo, né? Não sei quem é essa pessoa, mas eu certamente não seria, porque eu sou muito dependente da graça do Senhor. É só pela graça. Mas graças a Deus que a graça existe. E lá estou eu buscando a graça. Como resolver o problema dessa falta de sintonia entre Deus e nós? Deus com a sua santidade e nós com o nosso pecado. E como é que a gente vai conviver agora? Como conviver com um Deus que é santo? Nós que somos pecadores. João sabe que o problema existe. Não adianta dizer que o problema não existe, porque ele existe. E João tem 3 expedientes, se podemos dizer assim. Tem 3 remédios. Remédio seria uma palavra boa. Ele tem 3 propostas para que a gente possa resolver esse problema. Porque conviver com o pecado realmente é um grande problema. Ainda mais aquele que realmente busca uma vida correta diante de Deus. E quanto mais você busca uma vida correta diante de Deus, mais o pecado pesa no teu coração. Não é verdade? Você quer muito, e parece que o pecado ainda fica pior. Porque aí o pecado fica mais aceso, a nossa fraqueza, a nossa limitação fica muito mais desperta para nós mesmos. Diante de Deus, que é a suprema luz, o nosso pecado fica muito mais visível. Quem está perto de Deus tem o seu pecado muito visível, porque Deus é luz e não há em Deus nenhuma treva. Então a minha treva começa a aparecer quando eu chego na presença de Deus. E quanto mais me aproximo dele, mais miserável eu me sinto, mais pecador. Como resolver esse problema? João nos dá, portanto, 3 expedientes, né? Eu chamei aqui de expediente, porque eu não sei como chamar isso.
Ele nos dá deixa eu ver que palavra que eu usei aqui, ele nos dá 3 remédios para o nosso coração, para purificar o coração, para que a gente possa então saber o que fazer então de nossa vida diante de um Deus que é puro, diante de um Deus que é luz. A primeira solução que João nos apresenta, e talvez a gente vá falar mais detalhadamente sobre cada uma delas, se o Senhor nos permitir, não sei ainda como vamos fazer, isso é possível ou não, mas eu queria apresentar as 3 hoje e um breve resumo delas. Seria muito interessante se Deus nos permitisse depois falarmos particularmente sobre cada uma delas. A primeira delas, João vai dizer, nós precisamos andar na luz. Primeira coisa que podemos fazer para resolver o problema do pecado em nossas vidas, andar na luz. O que significa andar na luz? João fala sobre andar na luz no capítulo 1, nos versículos 5 a 7. Ele diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele disse o que eu acabei de falar para vocês. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele ainda não resolveu o problema, mas ele só mostrou qual é o problema. O problema é dizer que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que é um problema, porque o pecado ainda está lá. Então, como fazer para não andar nas trevas? E no verso 7, então, ele vai nos dar a resposta, ou a primeira resposta a essa questão. Ele diz: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que João quis dizer assim? Qual foi a lógica que João usou e que acabou chegando nessa última frase? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que eu quero, a purificação do pecado. Como é que ele chegou nessa lógica? Ele chegou nessa lógica dizendo o que ele disse no versículo 7. Nós andamos na luz assim como ele está, tendo comunhão uns com os outros. Ou seja, andar na luz é andar na comunhão. A primeira coisa, o primeiro expediente que nós temos para resolver o problema do pecado em nossas vidas é andar na luz ou andar em comunhão. Andar em comunhão. O que significa andar em comunhão? Andar junto com os irmãos, estar com eles, viver uma vida aberta com eles. Você tem que ser aberto. Sabe por quê? Porque quando você está em comunhão com os seus irmãos, você fica exposto. Se eu andar em comunhão com vocês, eu vou ficar exposto, não é isso que vai acontecer? Se vocês começarem a me conhecer muito, eu vou ficar exposto diante de vocês. Se eu quiser fazer uma coisa errada, se eu quiser cometer um pecado em minha vida, algo escandaloso, algo que não está de acordo com aquilo que a igreja prega, e quiser viver esse estilo de vida, uma coisa fundamental para mim, se me permite um autoconselho, né, é de que eu não me aproxime de vocês, que eu fique longe de vocês. Porque vai que eu estou muito perto e alguém descobre. Vai que uma palavra, porque minha esposa vai acabar descobrindo. E aí ela vai acabar contando para alguém aqui. Já viu essa história, né? Ela vai soltar uma palavra para alguém, ou estou numa reunião, eu vou dizer alguma coisa, ou aquilo de alguma forma vai dominar a minha vida, que vai de alguma forma se expressar quando eu estou em grupo. Então uma pessoa esperta, ela sabe que se ela quer viver uma vida dupla, a primeira coisa e a primeira regra, ele tem que ficar um pouco afastado das pessoas. Você não pode se envolver muito com elas. Fique um pouco longe. Mantenha uma certa distância delas. E aí você não tem o perigo de se expor. Você não tem o perigo de se revelar para as pessoas. João está dizendo, pois é, não faz esse tipo de jogo. Envolva-se, chega junto. Apresente-se para as pessoas. Gente, minha vida é essa. Minhas contas são essas, minhas dívidas são essas, minhas fraquezas são essas, está tudo exposto. É isso que significa ser luz. Você expõe, ou seja, andar em comunhão é uma maneira que Deus encontrou para nos ajudar a conviver com o nosso próprio pecado. É por isso que a confissão é importante, até mesmo a confissão em grupo, inclusive, de você estar com os irmãos e você confessar uns aos outros os pecados, no sentido de pedir oração pelos irmãos. Irmãos, ora por mim, está difícil essa situação, eu tenho essa fraqueza, mas ora por mim para Deus me ajudar. Gente, já foi exposto o problema já está aberto diante de alguém, e tem alguém orando por você, porque coloca o problema no ponto mais prático e mais básico possível. Eu chego para o irmão e falo, irmão, ora por mim porque eu tenho essa fraqueza. Aí no outro dia, irmão, e aí, como é que está lá a fraqueza? Irmão, essa semana foi difícil, tal, eu devo ter caído aí umas 2, 3 vezes. Tá bom, semana que vem, e aí, irmão, como é que está? Irmão, essa semana foi difícil, tal, não é assim? Tá bom. Na outra semana, como é que foi, irmão? Essa semana, não vai chegar a hora. Peraí, que negócio é esse? Mas rapaz, você não...
Vocês veem o perigo da comunhão? Esse é o risco da comunhão. Quando você se expõe, você assume um compromisso consigo mesmo. Tem alguém que sabe dos meus problemas. As pessoas estão comigo na luta. Eu não preciso esconder os meus defeitos. É uma coisa bacana que a gente não precise esconder os defeitos. É claro que a gente não deve falar isso em qualquer lugar e nem de qualquer jeito. Nós temos um ambiente muito bacana para isso, que é o Celebrando a Recuperação. O Celebrando tem um acordo que existe entre os celebrantes, que é a confidencialidade. O que se fala no grupo do Celebrando, a gente não pode falar para ninguém. Aliás, se alguém falar, existe até um acordo. Se a gente souber, né, que alguém espalhou alguma coisa do Celebrando e isso ofender alguém, temos um acordo. Os diáconos vão chamar, vamos conversar. Por que falou? Né? Foi falado aquilo, né? É muito sério isso, os irmãos não podem. Então você tem um ambiente seguro, onde você pode falar das suas dificuldades. Às vezes é um problema que realmente te oprime. É algo que faz você se dobrar diante daquilo, algo que atrapalha a tua vida, uma compulsão, um comportamento que você não consegue se livrar dele por mais que você queira. Os recursos de Deus, como a oração, a leitura da palavra, talvez ainda não estão conseguindo suprir a tua vida e não estão dando solução. Às vezes você precisa de um tipo de solução assim, estar junto com alguém. Irmãos, a comunhão é curadora. Nós ainda podemos falar mais para frente sobre essa comunhão, mas eu já deixo aqui o primeiro recurso que Deus nos deu para conviver com esse pecado, a comunhão. Fica junto com os irmãos, anda com eles, não se distancia não. E sabe, andar junto não é só uma questão de ter amigo já é maravilhoso, né? Deus gosta, eu já falei isso muitas vezes e é verdade, Deus gosta de ver as pessoas juntas, mas é mais do que isso, ficar junto com as pessoas é curador. Você viver uma vida aberta diante das pessoas é curador. O que não é curador, o que é doentio, é exatamente a solidão do pecado. Ela é amarga, ela é ruim. A solidão do pecado, ela nos aliena. A pessoa que vive solitária no pecado, ele se transforma quase que num animal, num bicho, que não quer se envolver mesmo com ninguém, porque prefere viver sua vida do seu jeito, no seu egoísmo. Quem quer viver em comunhão, ele compartilha, está junto, e por isso vive uma vida transparente. Primeira dica, então, que eu quero deixar com vocês: comunhão. Anda com os irmãos, fica com eles, esteja junto, viva uma vida transparente, não fique sozinho. Se você andar junto com os irmãos, você vai ver, Deus, Ele vai dar cura e purificar do seu pecado. Aliás, o texto disse isso, exatamente isso, no versículo 7. Se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E olha o que acontece, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, a comunhão é purificadora. Aqui na igreja eu converso com muitas pessoas. Eu dou graças a Deus porque sou um pastor e eu meio que sou obrigado a conversar com as pessoas. Mas irmãos, que obrigação deliciosa. E que obrigação, eu acho que é um privilégio que pouca gente tem neste mundo. De falar muitas vezes com os irmãos da igreja, de falar com muita gente. E toda vez que eu falo é maravilhoso. Eu fico pensando, meu Deus, como é que tem gente que não tem esse tipo de convivência, que pode conversar com os irmãos, falar de problemas, orar junto, falar de Deus com as pessoas. Isso é muito importante, é algo que realmente é curador para os nossos corações e muito do nosso pecado vai ser resolvido na comunhão. O segundo expediente, o segundo remédio, se podemos chamar assim, para que nós possamos resolver o problema do pecado em nossa vida, João vai dizer, é a confissão. A confissão está no capítulo 1, nos versículos 8 até o versículo 10. Confissão. Deus nos deu a confissão para que nós pudéssemos resolver esse problema do pecado em nossas vidas. Ele diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Lembra que lá atrás o que ia nos purificar era a comunhão, agora é a confissão. O que é a confissão? Confissão é você simplesmente dizer a Deus o seu pecado, dizer o que é. Deus, é isso. Esse é o problema. Por que a gente não confessa? A gente não confessa por vários motivos. Mas um dos principais motivos pelos quais a gente não confessa é porque a gente tem um autoconceito muito grande, algo que a gente acha que é muito. E se eu for confessar o meu pecado, eu vou ter que dizer o pecado, a culpa que acompanha esse pecado. Talvez o pecado diga algo sobre mim, o que eu sou, algo que eu não queira admitir para mim mesmo. Mas quando eu confesso, eu sou obrigado a dizer isso para Deus. Deus é o que eu sou. Será que eu sou isso? Eu já falei para os irmãos que toda vez que você diz a Deus que você é uma coisa, Deus responde que você não é isso não, que você é filho dele.
O teu nome é filho. Teu nome não é ladrão. Teu nome não é adúltero. Teu nome não é mentiroso. Teu nome é filho de Deus. E o Espírito clama dentro de nós. Não permita que nada da tua vida, e não deixe que o diabo te engane dizendo que você é outra coisa, porque você não é outra coisa. Você é um filho amado de Deus. Mas nós precisamos, para chegar a ouvir a voz da graça, nós precisamos entender o que está errado dentro de nós. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Porque muitas vezes dizer que é um filho abertamente e imediatamente pode esconder o real problema da minha vida. João diz, primeira coisa, você tem que confessar o pecado. Por que a confissão é importante? Porque o primeiro passo para qualquer cura é a admissão de que você está doente. Não é assim ou não? Antes mesmo de você ser curado ou tomar qualquer remédio, primeiro você tem que saber que está doente. E a gente é duro de admitir que está doente, né? Eu estou doente. Esses dias eu estava falando com alguém, né? Eu não estou lá numa fase muito boa, de algum sentido. E aí falei, eu acho que não tem alguma coisa errada comigo. Vou no médico essa semana, não é? E vou mesmo. Já marquei. Mas eu tenho que admitir. Enquanto eu falo, não, isso não é nada. Isso é besteira. Enquanto eu penso assim, tá bom, vai vivendo. Não tem problema. Pode ser que piore, pode ser que não, né? Vai vivendo. Mas quer curar? Primeira coisa, eu estou doente. Tem alguma coisa errada comigo. Aliás, a gente acabou de falar do celebrando. O celebrando, ele tem 12 passos. E 8 princípios. E 12 passos, inclusive. E o primeiro dos princípios, e aliás, o primeiro dos 12 passos também é o mesmo, que fala, eu admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas. E admito que a minha vida está fora de controle. Eu admito que a minha vida está fora de controle. Se depender de mim, não vai dar certo. Eu preciso, não pode mais depender de mim. Eu preciso depender de outro, de alguma coisa. Eu preciso fazer algum movimento. Eu preciso de ajuda. Não é assim na nossa vida? O casal às vezes está lá, caindo das pernas, não é? Não, a gente está bem. E são poucos aqueles que muitas vezes vão buscar um conselheiro. Olha, a gente está com problema, a gente está com dificuldade. Nós estamos, se continuar do jeito que a gente vai acabar separando. São poucos os que admitem isso. Por que a gente é tão difícil, né? Nós somos difíceis de confessar os nossos próprios problemas, nossas faltas. Irmãos, é o nosso orgulho. É o orgulho. Por que a gente é tão orgulhoso? E isso alimenta o problema que está em nós. A doença vai ficando pior. A dor aumenta. E você vai admitindo, e vai convivendo com aquilo. Eu convivi, já contei para os irmãos a experiência, convivi 2 anos com uma pedra na bexiga. Uma pedra, ela caiu do rim na bexiga, e cresceu na bexiga e estava crescendo. E se deixar, estava crescendo até hoje. Hoje devia estar do tamanho de uma bola de ping-pong, provavelmente. Estava crescendo lá. E no começo, não, dá para conviver. Porque na bexiga, no rim dói bastante, mas na bexiga não dói tanto. Porque na bexiga ela cresce redondinha, não é? Então não é tão ruim e tal, dá uma vontade de ir no banheiro que não para nunca, mas aí é só ir no banheiro quando precisa. Precisa beber água direto, mas é só ter uma garrafa de 2 litros, como eu, que sempre tinha uma garrafa. Eu tinha uma garrafa de 2 litros no carro, uma garrafa de 2 litros no escritório, uma garrafa de 2 litros na beira da cama, eu tinha uma garrafa de 2 litros em um monte de lugar. É só ir bebendo. Eu vou arrumando recursos para conviver com aquilo. Mas meu Deus do céu, por que não tira logo essa pedra então? Tirai a pedra, como disse alguém, né? Acho que foi em Lucas que usa esse. Alguém falou isso para mim, inclusive, né? Pastor, a palavra é essa, tirai a pedra, né? Irmãos, resolve o problema, meu Deus do céu, por que não resolve? Por que não vai lá, gente, eu estou com um problema, eu preciso. Qual é o preço disso? Talvez tenha que fazer a cirurgia, vai ter que cortar, vai ter que ficar uns dias deitado, vai sofrer um pouco mais, mas vai resolver. E que maravilha, resolveu o problema, nunca mais, acabou. Não é assim? Nós vamos convivendo com aquilo, a gente vai convivendo com a dor, a gente vai convivendo com a culpa, e aquilo vai se tornando costume. E a gente vai construindo toda uma rede de cuidados, uma rede de proteção, né? Para o nosso pecado, uma rede, muitas vezes, Deus tenha misericórdia de nós, mas uma rede de mentiras, mentira sobre mentira, para conviver com aquilo. E como é triste uma vida de mentira. Eu já contei para você, hoje eu estou falando muito do celebrando aqui, não é? Mas eu tenho que contar mais uma. Quando a gente criou o celebrando lá na minha igreja, a gente foi lá na igreja batista do Ipiranga. E lá eu fui nos compulsivos sexuais. Porque cada um foi num grupo para ver como era, tal, fazer anotações. E depois reunir para a gente ver como faria o nosso próprio projeto. E aí, quando dividiu, e como lá tinha vários grupos, e tinha inclusive de compulsivos sexuais, eu fui bem no compulsivo. Pastor, esse é do pastor, vai lá, compulsivo sexual, né? Ninguém queria nesse. Pois lá vou eu então.
E lá naquele grupo, eu escutei uma coisa que eu achei muito... Nunca vou esquecer daquela reunião. E uma pessoa contou a experiência da semana. Eu estava no mecânico e a minha esposa ligou para mim, ele disse. E ela falou, onde você está? E eu falei, eu estou no mecânico, já chego aí. Essa foi a experiência dele. Ele falou, eu achei bacana ela me perguntar onde eu estou, e eu falar, eu estou no mecânico. E olha que legal, eu estava no mecânico mesmo, não é bacana um negócio desse ou não? Porque ela já ligou tantas vezes para mim, e eu estava fazendo coisa errada, e eu tinha que mentir. E sabe, fazer coisa errada doía no meu coração, mas sabe o que doía mesmo? Era ter que mentir para ela. Eu tive que criar uma vida de mentiras. E foi a coisa mais legal essa semana, poxa, eu estou no mecânico, e não é que eu estou no mecânico mesmo, gente, é verdade, eu estou mesmo no mecânico, não é brincadeira, eu estou lá. Irmãos, isso pode parecer uma bobeira para você que está no mecânico, e a esposa liga, e você realmente está no mecânico, mas como isso é importante para uma pessoa que viveu uma vida de mentira, que sabe o que é a dor de ser obrigado a mentir. Mentir dói, mentir dói. É por isso que o pecado tem que ser confessado, a gente tem que parar de mentir. Nós vamos falar, talvez, se o Senhor nos permitir, vamos falar especificamente sobre a confissão, e ela merece uma mensagem à parte, né? A confissão. Mas uma das coisas lindas aqui na confissão, é que a confissão já é o início da cura, porque ela já admite o problema. Então começou a cura. Pode ser que não tenha tomado nenhum remédio, mas já admitiu, o problema existe. E agora vamos tratá-lo. Quanto tempo leva para resolver? Talvez leve um dia, uma semana, um ano, talvez leve 10 anos, mas vamos começar. Se levar 10 anos, então vamos começar hoje, para resolver o mais rápido possível, mas toda cura começa com a admissão de que tem alguma coisa errada conosco. A confissão é um dos expedientes que Deus nos deu para resolver o problema do pecado. O pecado existe, ele está lá, mas nós temos a confissão, a comunhão e a confissão como solução para o nosso pecado. E o último dos expedientes, ou dos processos, ou dos recursos que nós temos, recursos de Deus para resolver o problema do pecado, é o advogado. Se não resolver o primeiro, eu acho bacana o advogado ficar por último, porque se não resolve o primeiro, não resolve o segundo, o advogado resolve. E eu vou falar uma coisa, se o advogado não resolver, então você está com problema, hein? Aí realmente, talvez seja caso de, talvez seja caso mesmo de, não sei de que, talvez você não devia ter nascido, porque não tem como o advogado não resolver o problema. Irmão, o advogado, ele é o último recurso. Nada resolveu, temos o advogado. E o advogado, ele é a solução completa, real e definitiva de todo o pecado. Ele começa no capítulo 2 dizendo então, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, quer dizer, se os dois primeiros não funcionarem, nem a comunhão e nem a confissão, olha o que ele diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. O advogado. Não é que os outros não funcionam, e nós sempre vamos contar com os outros dois expedientes, mas aqui nós temos o trabalho do advogado. Nós precisamos do advogado, porque o advogado é que vai purificar o nosso pecado. Ele é que vai trabalhar em nossas vidas para resolver definitivamente o problema do pecado em nossas vidas. A comunhão purifica o coração, porque ela me coloca em transparência diante de outras pessoas. Esse ambiente de troca, de compartilhamento é muito importante para a minha cura. A confissão purifica porque ela expõe a verdade. A gente admite o erro, toda cura, ela vai começar pela confissão, pela admissão da doença. Mas o advogado purifica porque ele resolve definitivamente o pecado, pagando a culpa, ele próprio, a culpa pelo nosso pecado. O advogado merece uma palavra só sobre ele. Eu não quero falar sobre o advogado hoje, porque foi uma das coisas mais lindas que Deus já falou na minha vida, foi me apresentar Jesus como meu advogado. Então eu não quero adiantar essa questão, e se o Senhor nos permitir, em algum momento vamos falar sobre ele e a importância do advogado na solução de nossos pecados. Mas o que eu posso dizer hoje para vocês é que o advogado, ele é rico o suficiente para resolver o problema do nosso pecado, porque ele paga o nosso pecado, ele paga a nossa culpa, ele paga tudo que temos feito de errado contra Deus, toda a vida que construímos longe de Deus, o advogado vem
e Ele purifica, Ele renova. É Ele em si mesmo, em seu próprio corpo, que paga a nossa dívida diante de Deus. Eu posso confessar o pecado, mas a confissão não paga a dívida. A confissão tem uma dor, ela gera uma dor, não é? Quando você confessa a Deus, isso gera uma dor interior, porque eu tive que admitir o erro, e admitir o erro foi doloroso para mim, mas essa dor não paga o pecado. Sabia disso? Mas eu vou chorar aqui, o choro meio que expurga o pecado. Você está chorando depois que o vaso está quebrado. Você pode chorar, mas o vaso está quebrado, não resolve o problema, o vaso continua quebrado. Podemos até não dar os tapinhas na criança, mas o vaso vai continuar quebrado. O problema da confissão e da comunhão é que o vaso continua quebrado, o problema continua lá. Esses expedientes são maravilhosos, mas o mais importante deles é o trabalho do advogado, porque o advogado é aquele que resolve definitivamente a culpa do pecado. E ele resolve não diante de nós exatamente, o que já é muito bom. A questão de resolver o problema da culpa, não é que ele resolve o problema sentimental da culpa, e olha, muitas vezes ele nem resolve isso, inclusive. Aliás, para a nossa infelicidade, às vezes ele faz a obra em nossas vidas e a culpa continua. Precisa de um trabalho um pouco mais longo, de longo prazo, não é assim que acontece? Às vezes a gente já aceitou Jesus, mas a culpa continua lá. Não, o trabalho de Jesus não é nem resolver a culpa psicológica. O trabalho de Jesus é resolver a culpa com Deus, o nosso real e verdadeiro credor. Ele não é que ele tira a culpa psicológica, que ele tira, mas mais bonito e mais belo do que isso, ele vai para aquele a quem nós devemos. Espera aí, você pecou contra quem? Então é com ele que eu vou falar. Não foi contra Deus? Então ele vai lá falar com Deus. É como se Jesus fosse lá conversar com Deus. Você está aqui remoendo a culpa. Espera aí, quem foi? Você deve a quem? É para Deus que eu devo. Então, espera aí, eu vou falar com ele. E Jesus vai a Deus. E é com Deus que ele resolve o problema, diante de Deus. E é por isso que ele purifica. Purifica porque purifica com Deus. Aí você fica remoendo a culpa aqui, mas o advogado já foi lá. Não, já está resolvido. Graças a Deus, já resolveu. Resolveu o problema. Olha que bênção. Eu contei para vocês a experiência, né, que a gente teve lá na igreja, né, tivemos um problema muito sério, que uma pessoa morreu na igreja, e nós contratamos, então, tínhamos um advogado, um amigo meu, e uma coisa muito bacana, ele trabalhou, ele foi lá na delegacia, eu fui várias vezes, mas ele foi antes, ele preparou a documentação, e um dia simplesmente chegou a notícia em casa, olha, foi arquivado, não há razão para que haja um inquérito, a igreja foi considerada neutra nesse caso, não há nenhum problema, e o caso será arquivado por falta de, simplesmente não houve uma criminalização por parte da igreja, e sabe o que fez isso? O trabalho de um advogado que trabalhou pelas nossas costas, estava lá. E um dia simplesmente chegou a notícia. Eu não precisei implorar para ninguém, né? Eu podia até remoer uma culpa, mas a igreja é culpada, não é? Não, nós tínhamos alguém trabalhando, irmãos, nós temos alguém trabalhando por nós, alguém que está diante de Deus, e está pagando diante de Deus a nossa culpa. Ele está resolvendo com Deus a nossa dívida. A gente aqui, meu Deus, eu devo. Não, filho, você está pago. Você não, olha aqui o carnê, está pago já, né? Está aqui o protocolo. Já foi pago. Você está remoendo a culpa aí, não sei porquê, porque já está pago. Mas quem pagou minha culpa? Meu filho veio aqui e pagou. E ele é rico o suficiente, João diz, não apenas para pagar os meus pecados pessoais, mas os pecados do mundo inteiro. Que riqueza tem Jesus e que amor é esse? Ele purifica porque ele resolve o problema do nosso pecado, pagando a nossa culpa e assumindo a nossa dívida diante de Deus. Essa é a solução de Deus para a nossa vida. De fato, há uma falta de sintonia entre nós e Deus, mas Deus nos deu esses recursos, a confissão. Ele nos deu a comunhão, mas Ele também nos deu um advogado. E o advogado é que, por fim, resolve o nosso problema diante de Deus. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. E eu quero que nessa noite você pense sobre o advogado. Pense sobre a confissão. E pense sobre a comunhão. Sabe por que Deus nos deu esses recursos lindos, extraordinários? Porque Deus queria comunhão conosco. Ele quer estar conosco. Quer estar perto de nós. E se nós dependermos desses recursos, nós vamos viver uma vida de comunhão com Deus. Primeiro, depender do advogado, entregar a vida a Jesus e deixar que Jesus assuma a culpa, assuma o nosso pecado,
Deixar que Jesus pague a nossa dívida diante de Deus. É assim que começa tudo. Temos um advogado junto ao Pai. E é lindo quando João diz: se nada mais funcionar, temos um advogado junto ao Pai. Oh Deus, isso é incrível. É incrível, Senhor, porque quando eu olho para a minha própria vida, Senhor, e quando eu vejo que nada mais funciona, ó Pai, parece que eu confesso e caio de novo. Parece que a comunhão mesmo não resolve todos os problemas. Ela me ajuda, é verdade. Mas quando nada funciona, ó Deus, enfim, eu encontro o trabalho do advogado em minha própria vida. E tenho Jesus ao meu lado. É o que João diz: eu digo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês ainda assim pecarem, não se preocupem, nós temos um advogado junto ao Pai. Oh Pai, obrigado por isso, obrigado pelo advogado, obrigado pela obra dele por nós, obrigado pelo amor que ele tem por nós. Não estamos sozinhos. Não precisamos ir a Deus, ó Pai, sozinhos e nos apresentar diante dele com toda aquela culpa, aquela sujeira, Senhor. Não precisamos apresentar a Deus nossos problemas, limitações, dificuldades, imperfeições, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós podemos ir com um advogado e ele está do nosso lado. E o advogado é aquele que fala por nós. Ele está dizendo: não, meu filho, não, minha filha, pode deixar que eu falo por você. E o advogado pergunta a Deus quanto ele deve. Quanto ele deve. E Deus tem algo na mente e diz. E o advogado então paga: pois eu vou pagar a dívida dele. Eu vou assumir a culpa em meu próprio corpo. Eu vou dar de minha própria riqueza, dos meus próprios recursos. E o advogado purifica. O advogado é Jesus Cristo, aquele que está do nosso lado. Oh Deus, obrigado por isso. Obrigado pelo trabalho do advogado. Podemos entrar na tua presença porque o advogado está conosco. É através dele que temos acesso ao Senhor. E é por ele, ó Deus, que podemos nos aproximar de ti e receber a purificação para os nossos pecados. Purifica-nos, ó advogado. Paga o preço dos nossos pecados, advogado, senão não poderemos estar na presença de Deus. Como vamos entrar na presença de Deus? Como? Só se o advogado nos ajudar, se ele nos acompanhar, se ele pegar na nossa mão, se ele falar por nós e diante do Pai nos representar. Obrigado, Senhor, obrigado pelo advogado.